Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Quem também trocou de camisa, dessa vez foi o Guilherme Arana. Saiu do Atlético e está chegando no Fluminense literalmente. Você acompanha as imagens dele aí desembarcando no Galeão. Ele que assinou por 4 anos e falou as suas primeiras palavras como guerreiro fluminense. Então vamos ouvir aí o que o Arana falou dessa chegada. O torcedor ali invadiu minhas redes sociais, né, comentando para vir para o Flu, para representar essa camisa, é uma camisa muito pesada, muito grande. Então fica meu agradecimento, espero corresponder, né, dentro de campo. Quem faltou a reapresentação, quem o Arana não vai ver, é o atacante uruguaio La Vega. Teve só 5 jogos, 5 oportunidades, não foi bem aproveitado pelo Zubeldia e está de malas prontas para Curitiba para defender o Coxa empréstimo até o final do ano. Eu acho também que tem muita questão de expectativa, Fio. A torcida quer ver mais do Lescano, porque ele tem entrado bem quando ele entra no time principal, no segundo tempo. Então a torcida quer ver mais do Lescano. E aí quando vem a primeira chance dele como titular, nesse cenário todo que a gente falou, ele vai mal. Mas eu acho que seria completamente diferente da atuação dele, como, por exemplo, se ele fosse titular no Maracanã com o time principal, entendeu? Entrando ali, o Ganso não pode jogar, por exemplo, entra o Lescano. Eu acho que a atuação dele seria completamente diferente. Por isso que eu falo que é cedo pra queimar o garoto, por conta dessa atuação ruim que ele teve nesse cenário que a gente já falou. Não, eu também acho, talvez eu exagerei aqui, mas a minha função é ser um torcedor irracional. Mas talvez acho que tenha exagerado, mas ele exagerou também ontem. Eu já falei que vocês não estavam pessoalmente ali, foi de perto que eu vi, o negócio, mais uma vez, não é que o time não estava ajudando, foram passes de 2, ele conseguiu matar todos com o ataque do Fluminense, que passavam pelo pé dele. Então, é um negócio bem assustador. Mas acho que tem que ter mais oportunidades, mas hoje, Ganso não pode jogar. Na cabeça de boa parte da torcida e da minha, talvez, eu ficava torcendo para entrar o Lescano, se o Ganso não pudesse jogar. Hoje, para mim, entra primeiro o Nonato, depois entra o Lima e depois entra o Lescano, porque agora eu tô consciente, eu já tô um pouco respirando, porque senão eu falaria para bota o Thiago Santos, brincadeira, eu exagerei também. Mas assim, Lescano, terceira opção. O Samuel aqui, Edgar, me deu uma conectada falando, Gustavo, o que você tá fazendo com o Lescano é a mesma coisa que fizeram com o Terans e o Léo Fernandes. A gente clamava pela titularidade toda vez que entrava era uma coisa tenebrosa. Mas, pô, olha só, o Lescano só tinha jogado 27 minutos com o Renato Gaúcho. Foi a primeira atuação dele. E vou usar até aqui um jogador de comparação que ano passado todo mundo estava querendo colocar no mesmo bolo, que era o Gabriel Fuentes. E quando se lesionou esse ano foi uma choradeira danada. Perdemos o melhor jogador, o jogador que estava se destacando. Realmente, 4 assistências em poucos jogos. Começou muito bem a temporada, mas o Gabriel Fuentes passou pela mesma coisa ali na reta final. Todo mundo querendo colocar o cara como bagre pelas poucas atuações e agora estão indo no mesmo bolo do Lescano. Só fazendo uma comparação. O primeiro jogo titular do Fuentes não foi contra o Cuiabá na penúltima rodada, ele joga quase igual o Marcelo do Real Madrid? Sim. A comparação não ajudou o Lescano. O primeiro jogo titular dele, ele arrebenta. Sua comparação foi triste essa daí, não foi boa, não. Gabriel Fuentes, não, mas ele terminou o ano criticado, pô. Todo mundo falando, já não vale a pena, enfim. Diogo Barbosa. Ele terminou o ano endeusado, cara. A gente achando que ele ia... E eu falava, gente, não é possível. Se ele jogar isso que ele jogou esses 2 jogos, ele... quando chega, ele... Quando ele entra, às vezes que ele entra, o Diogo Barbosa sendo titular, todo mundo falando, pô, o cara não serve, já não presta, não sei o quê. Quando ele ganhou oportunidade, consegue sequência, tá aí, pô. Virou um grande jogador e quando o Fluminense perde ele agora, todo mundo se desespera. Não, o lance do Lescano é que ele foi titular agora no gramado sintético e provavelmente vai ser titular na altitude, né? Lá. Exato. Esses 2 jogos aí vão ser... Porque o que vocês falaram foi justamente o que eu falei. O Fuentes, ele é titular pela primeira vez contra o Cuiabá no Maracanã com o time titular. Eu queria ver o Lescano titular no time titular no Maracanã, ou num gramado bom, não num gramado sintético de péssima qualidade no interior do Chile. O Fuentes pegou uma pressão danada, né? Pressão danada. Deu conta. Se não ganha, cai. Até então era tipo, ele tá sendo reserva do Diogo Barbosa, quando entra não faz nada. Aí quando o Diogo lesiona, e o Diogo que já era questionado, todo mundo fica, meu Deus, agora ferrou. Não tem nem o Diogo Barbosa, vai ser o Gabriel Fuentes. E o cara vai... consegue surpreender. Então é isso, tem que ter calma também. O Lescano tinha 27 minutos só. Eu não tô dizendo que ele foi bem, mas eu acho que ainda precisa de paciência, porque é um menino muito novo, mais novo que o Fuentes, por exemplo, então não dá pra queimar ele de cara já assim. Não, mas...
Acho que ninguém tá queimando, não. Só colocou no mesmo bolo ali. Eu coloquei no mesmo bolo do Keno, do Serna, do Everaldo, que foram atuações ali. Se eu fizesse a nota das atuações, eu daria nota 2 ou 3 pra cada um desses. É isso, boa tarde, Lara, boa tarde, Bom, todo mundo ligado aí na Central. O Arana é aguardado no Rio de Janeiro na manhã desse sábado para realizar exames e assinar o contrato definitivo com o Fluminense e passar a ser jogador do Fluminense em definitivo. Ele se despediu já dos companheiros no Atlético Mineiro agora à tarde. A nossa reportagem estava lá na porta do CT do Galo, inclusive, e falou com ele. Ele já falou como jogador do Fluminense, né? Não oficialmente ainda como jogador, mas já falou sobre o desafio, de que está ansioso e tudo mais. Então, a grande contratação do Fluminense até aqui nessa janela é o Guilherme Arana. Tecnicamente, como qualidade de jogo, é indiscutível. A questão foi exatamente esse diagnóstico que você fez, Lara. As lesões, né, atrapalharam, porque quando você tem uma lesão grave, não é só a lesão, é o tempo de recuperação. Depois que você se recupera clinicamente, aí é o tempo de você recuperar ritmo de jogo, de você se readaptar. Enfim, o Arana sofreu muito, mas eu acho que neste momento, a temporada que ele fez, que não foi das melhores, mas ele entra muito naquele caso do Rony. Ele foi meio que engolido pelo mau momento do Atlético Mineiro, que para mim é um grande ponto de interrogação. Não consigo entender como o Atlético monta os elencos que monta e principalmente em 25 não conseguiu chegar. Em 24 pelo menos ainda disputou Libertadores, disputou a Copa do Brasil, perdeu as 2 finais, mas eu acho que o Arana, ele meio que ficou ali perdido nesse momento difícil do Atlético, mas tem tudo para recuperar. Ele é um jogador que principalmente na questão ofensiva, ele é um jogador que pode jogar um pouco por dentro, construindo, é um jogador que se projeta, é um jogador que chegou à seleção brasileira, né, chegou a disputar a Copa América com o Dorival, tem potencial para isso. O Fluminense, aos poucos, vai montando um time. O Fluminense já teve uma temporada muito positiva em 25, vai se reforçando aí. Certamente o Arana é um jogador que foi aprovadíssimo pelo Zubeldia, porque é um treinador que gosta de jogar para frente, gosta de ataque. Então tem tudo para, se ele não, vamos bater na madeira aqui, se ele não tiver nenhum problema de lesão, ele tem tudo para ser muito útil para o Fluminense e quem sabe pensar voltar em seleção. Eu costumo dizer que quando o setorista está muito concentrado é porque tem alguma apuração rolando. Eu não sei se é o caso agora, mas se tiver, pode jogar aqui na Central do Mercado em primeira mão, não tem problema não. Enquanto isso, eu já vou falar do Fábio, né? Que o Fábio vai jogar até os 60, Giba? Como é que é? Porque já renovou. O Fábio tá com 42, né? E renovou o contrato com o Fluminense. Mais de 42. 45. Eu já joguei pra baixo. Se ele cumprir o contrato, ele termina em 47. Exatamente. Se ele não renovar de novo o negócio, porque no ritmo que ele tá, a gente nunca sabe. O Fábio pode renovar e jogar até os 60, a gente não sabe. Mas renovou o contrato até o final de 2027. Vale lembrar, ele tinha contrato até o final de 2026. Você falou sobre o concentrado, Lara, é que sabe como é que é, né? Época de Central do Mercado, o telefone estava tocando aqui, mas eu não consegui atender porque tô ao vivo, então não dá para atender agora. Mas daqui a pouco eu vou ver o que é. Mas é apuração, sim. Então o Fluminense já se antecipou e renovou o contrato do Fábio. Ele já tinha contrato até o final do ano, ele renovou em abril do ano passado, até o final de 2026. E o Fluminense já se antecipou no final do ano e renovou mais uma vez até o final de 2027. Se ele cumprir esse contrato até o final, vai jogar até os 47 anos. Fábio já está entre os grandes goleiros da história do Fluminense. A gente fez uma eleição no GE na reta final do ano passado. Ele ficou em segundo lugar, se não me engano, atrás só do Castilho. Mas está entre os grandes goleiros da história do clube, campeão da Libertadores, da Recopa, bicampeão carioca. E é um jogador que conseguiu deixar o nome dele na história do clube, apesar de já ter chegado aos 40 anos no clube, né? Ele chega no Fluminense já com 40 anos, hoje com 45, deixou o nome dele uma marca na história do clube e se jogar por esses 2 anos aí como titular, ou talvez até mais, nunca duvide do Fábio, pode ampliar ainda essa história tão bonita que ele escreveu no Fluminense até aqui. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.